Ok. Tá, então bom dia a todos, né? Eu vou começar fazendo a prece inicial para a gente ficar mais à vontade, né? Rogar ao nosso mestre amado, nosso Pai Celestial, aos nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado a nos auxiliar para nós percorrermos o bom caminho. E nesses estudos que estamos fazendo, que possamos levar aos nossos irmãos um pouquinho do que nós estudamos, que nós temos de preparado com bastante carinho e amor, para que possam desfrutar conosco os ensinamentos deixados pelos nossos antecessores, neste caso, os evangelistas, né, e nossos superiores no plano maior, para que esteja ao nosso lado sempre a nos auxiliar e levar a boa palavra. Muito obrigado, mestre amado, pela oportunidade, hoje, agora e sempre. Bom, eu vou passar a palavra então para a Miriam fazer a leitura preparatória, que é a leitura do nosso, que serve de base também para os nossos estudos, né? Miriam, com você. Isso. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que nos acompanham, também o estudo pelo nosso grupo. Hoje nós estamos estudando Mateus, né? Capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam na alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a afeição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Isso está no Reformador de fevereiro de 1960. Né? Então, vamos deixar a palavra com o Tiago agora. Vamos lá. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer novamente pela sublime oportunidade de estarmos juntos, refletindo em torno do Evangelho de Jesus Cristo, que é para nós uma referência segura para uma vida feliz. Um grande desafio, né? Você pacificar o seu coração, pacificar a sua alma. Também um árduo trabalho, porque nós vemos que toda a mensagem em volta do Cristo, ela tem um objetivo sublimado, que é você vencer os seus instintos, não é? Vencer a sua violência interna, vencer a sua ansiedade. Mas o nosso grande desafio é conseguir entender que vale a pena. Por isso que a gente perde muito tempo, não é? Em bravatas, né? em
reações desnecessárias, que consomem as nossas mais sublimes energias. Aquele que não é pacífico acaba se algemando na violência. E aí, uma série de características psicológicas que Emmanuel vai trabalhar nesses textos. É até uma proposta aqui que a gente já deixa no ar, para que a gente continue a estudar os outros, não se fixa apenas hoje, porque o texto é muito amplo. Para se ter ideia, a última página que você me trouxe, o Beato e Miriam, fala da Segunda Guerra Mundial. Né? E o período de hoje não é muito diferente de ontem. Né? O que nos leva a pensar que o desenvolvimento humano ele é lento. Né? Ele é cultivado dentro de si e demora-se por um longo tempo, porque, vejamos, soa para nós tranquilamente você falar sobre pacificação hoje. É belo, né? Bonito, né? Traz nos lábios a suavidade, a pessoa ela é branda, ela é pacífica, uma pessoa tranquila, né? Mas há quanto tempo essa mensagem está aí? A mensagem ela é uma orientação de Jesus há mais de 2020 anos. Então, o que nos leva a pensar que nós estamos engatilhando na compreensão desses aspectos luminosos. E é imperoso que a gente consiga perceber na doutrina dos espíritos e também na doutrina cristã esse desafio de autodesenvolvimento. Por quê? Como posso dizer que sou de Cristo levando a desarmonia? Como posso dizer que sou seguidor de Jesus Cristo e da doutrina, arrasando corações, levando imposições, flagelando almas puras e simples, perseguindo? É óbvio que também não devemos estereotipar de que aquele que segue ao Cristo ele é perfeito, mas sim ter um bom senso de que precisamos todos os dias avaliar essas questões. Ontem, quando nós estávamos lendo o texto, por exemplo, estávamos vendo a referência de pacificação, e aí eu saí da mesa e cheguei para minha filha e disse assim: se vocês continuar deixando aqui esse carregador direto na tomada por causa do Murilo que está novinho, talvez vocês vão sentir a mão firme. Aí voltei e li o texto, falei: meu Deus do céu. Como que a gente ainda está preso? E é óbvio que eu não iria fazer isso. Foi num aspecto de raiva. Né? Mas o quê? A gente quer praticamente orientar através do medo, da força. Porque qual que era o meu receio? Hoje, com tanta tecnologia, você tem tomada e carregador de celular em todo lugar. E como nós somos displicentes, nós deixamos sempre o carregador com a ponta do cabo. E a minha preocupação é lá na frente, para que quando ele já começar a andar, engatilhar, botar na boca e ter uma descarga elétrica e desencarnar. Então, vemos, o primeiro ímpeto é sempre da força e da agressão. Embora a gente nunca utilizou do recurso do Heidegger, né? Do chinelo Heidegger, né? Para educar, o que a gente recebeu muito. Não é? Então, nós temos aí, já na educação dos nossos filhos, um grande desafio. É você educar sem violência. Não é?
E tudo isso está dentro de um desenvolvimento, porque se nós, antigamente, obedecíamos pela força ou pelo olhar dos nossos pais e respeitávamos, assim nós dizemos, né? Mas naquela época nós respeitamos, né? Os jovens não faziam o que fazem hoje. Em contrapartida, nós não conseguimos avaliar os complexos que nós carregamos. Um deles, por exemplo, é o medo do novo. Porque a todo instante nós éramos tolhidos dentro da nossa liberdade de buscar. O segundo dele, que é um dos piores, a gente sempre fica pensando naquilo que a pessoa vai achar daquilo que nós estamos fazendo. Percebes? Que a violência, em contrapartida, ela tem o ônus e tem o seu bônus, mas não favorece para a gente uma situação de paz. Se a gente, por exemplo, recordar da maneira como nós fomos educados, de alguma forma, talvez algumas pessoas não foram, não é? Mas existem traumas que estão lá, que talvez não haveria necessidade de se ter. Então, nós vemos, por exemplo, já, né, trazendo para a nossa realidade contemporânea, algo que está muito dentro do nosso inconsciente, que é a lei mosaica. Não é? Rude, firme. Em paralelo, nós temos os 10 mandamentos. Não é um contrassenso? Não é? Então, o que a gente consegue entender? Que a lei ela foi rígida naquele momento, necessária, para libertar um povo ignorante, não é? E impregnar ali as primeiras sementes e, paralelo, a verdadeira. Né? A verdadeira não podemos usar essa palavra. A permanente. O resto é transitório. E nós estamos muito próximo desta primeira. Ora, se a violência pela violência ela trouxesse o benefício, então por que a pena de morte, por exemplo, que há nos Estados Unidos, não diminuiu a violência? Em contrapartida, uma falsa rigidez aqui que nós temos no Brasil, que nós não temos, né, falta de política pública séria, né, leva-se a essa desordem que nós estamos hoje. Não é? Às vezes, grandes corruptos, né, estão soltos e ladrões de margarina estão presos. Então, você tem que ter ali um equilíbrio. E vejamos, todo esse aspecto externo das nossas leis, da nossa sociedade, ele caminha dentro das linhas do nosso lar. O agressor, ele foi ferido. Então, como que ele vai ter a cura? Ora, nós vivemos uma calamidade aqui no Brasil, a agressão a mulheres. Não é? Agora, quantos desses agressores não viram as suas mães sendo espancadas? E quanto esses que agrediram também não foram agredidos? Agora, haja vista o seguinte, se você está dentro de um lar pacífico e aí surge um agressor, possivelmente aí tem a reminiscência da reencarnação, das encarnações passadas. Não é? As informações que a gente tem do Evangelho dos Espíritos, né, nos deixam muito fortalecidos perante esse grande desafio que circunscreve ao nosso lar. Então, o inconsciente, a nossa lembrança da nossa infância, nesse primeiro momento, a gente precisa fazer as pazes com a nossa infância. Porque nós recebemos uma educação muito rígida. Em contrapartida, nós precisamos equilibrar essa falsa liberdade que queremos dar para os nossos filhos. Nós temos que dosar. Né? Para que a gente consiga passar por essas gerações e trazer uma pacificação.
A gente sabe que o chinelo não resolve. Não resolve. E aí a gente vai mergulhando em outras culturas, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter irmã que é dinamarquesa. E eu sempre com esse zoião, né? Eu fico sempre observando como é que é a cultura de outro país. A gente teve essa oportunidade de estar lá na Dinamarca no ano passado. E aí nós temos um sobrinho de 2 anos e meio e a gente observando como é que eles educam, né? Porque para quem não conhece os nórdicos, né, eles são sempre serenos, frios e calados. E aí naquela lida dentro de casa, etc., o menino pegou um brinquedo e jogou no rosto da minha irmã. Eu falei, agora ele vai tomar uma chinelada. Ela foi, segurou o rosto, né, fez um carinho nele e ficou aguardando, olhando para ele, tranquila. Porque ele não queria tomar banho. E aí o que acontece? Ela não agrediu, só falou, você vai tomar banho. E ele tacou o negócio no rosto, depois rolou no chão. Ela disse, você vai tomar banho. Ou seja, a criança ali, ela está querendo ver o espaço dela. Até onde que ela manda. E aí depois que ele cansou. Depois de muito tempo, sabe? E eu marcando o relógio, né? Eu falei, ai meu Deus, se é no Brasil... Para se ter exemplo, nós acabamos de tomar café agora na Padaria Santuário. Uma criança aqui no Espírito Santo de 5 anos foi agredida, espancada e morta. Não é? Aí, dentro da padaria, um indivíduo gritou assim, ele tem que morrer. O que bateu na criança. Olha como é que nós estamos. Olha o ciclo. Não estamos julgando nem nada, mas aí é algo que a gente precisa pensar, que eu costumo dizer que a psicologia vai nos ensinar e o evangelho também. Principalmente a doutrina espírita. A gente precisa saber o histórico dessa pessoa. Saber a sua vida inteira. Se talvez a gente não tivesse esses ímpetos também. Porque hoje, Beato e Miriam, a gente tem vontade de bater, não é? Mas aí depois vem o evangelho. Estou lendo ali, meu Deus, olha o que eu fiz. Graças a Deus que eu não bati. Mas e essas pessoas que porventura não tiveram ou não têm condições ainda de absorver? Isso não quer dizer que invalida o ato, né? O crime. Elas têm responsabilidade com o crime. O que nós estamos pensando é como nós iremos trabalhar para que a gente consiga a pacificação interna. E é desafiador isso. Porque a gente vê os meninos aqui já, no nosso bairro, está muito próximo da gente, com armas, não é? Empinando moto. Nós temos uma rua aqui que nós somos moradores, por exemplo, desde a década de 70, os primeiros moradores. Onde ficava 30, 40 crianças nas ruas. Os nossos filhos hoje não podem ficar. E os jovens de 14, 13, 12, 11 anos enfrentam a gente. Em contrapartida, nós sabemos muito bem que o Brasil está reservado aos piores indivíduos. Não é isso? Cristo escolheu esses indivíduos para que viessem para o Brasil, num país livre, né, uma psicosfera limpa, para que pudesse evangelizá-los. E aí, quando Emmanuel vai trabalhando esse primeiro texto que você colocou, Miriam, ele vai falando das nossas reações com o outro. Olha o desafio do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que vai falar sobre bem-aventurados os brancos e pacíficos. São 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Injúrias e violências. Você recebe do próximo. Instruções dos Espíritos que vão orientar sobre por que nós vivemos dentro dessas injúrias e dessas violências. Tem uma lógica aí. Depois se traz a afabilidade, a doçura.
a paciência. Dentro de todo esse contexto de injúrias e violência que nós estamos vivendo, é preciso uma obediência e uma resignação. E como resultado, combater a cólera. Vocês acham, assim, na nossa análise espírita, quando nós temos um acesso de cólera, quanto tempo nós voltamos para nos reequilibrar? Agora, pensamos bem as pessoas que não conhecem esses mecanismos. Não dá um estudo profundo? Porque envolve obsessão, más influências, perseguição, né, reencarnações anteriores, mundo de provas e expiações. Como você disse no início, Miriam, a transição planetária, né, mundo de regeneração, a sensibilidade sendo escancarada. Então, tudo isso está vindo para fora. Nós estamos vivendo um momento realmente de transição e de dificuldade. Em contrapartida, por isso que a gente estava até solicitando o último texto do Emmanuel, quando vai falar das guerras, do coletivismo e das ideologias igualitárias, né, combatendo isso, nós vemos um momento perigoso da nossa América Latina, Central e do Sul. Olha o que está acontecendo no Chile. Beato que é mais antenado. Isso não é à toa. Olhamos, por exemplo, vejamos, porque a gente vai trazer o raciocínio. O cristianismo nasce lá no Oriente, Israel, com aquela galera toda. Como ali há um conflito até hoje. Olha como é que é o conflito até hoje lá. Né? Os profetas, né? O islamismo, e etc. Sai daquela região, vem para a Europa, monta suas bases fantásticas. A Europa é a base da cultura cristã. Martim Lutero, Francisco de Assis, a região da Polônia com o antigo Papa, João Paulo. Haja vista que quando João Paulo esteve aqui no Espírito Santo, e também esteve no Rio, se eu não me engano, na década de 70 e 80, no Rio, foi 7 dias que não se teve um homicídio. Tamanho poder de amor daquele homem. E lutou contra ideologias que, disfarçadas de preocupação humanistas com a sociedade, combateram o cristianismo. Busque entender a história da Polônia, de João Paulo. E agora nós vivemos esse momento na América. Emmanuel, nesse último texto que você me mandou, Miriam, fala disso. Da responsabilidade que os latinos têm de difusão do cristianismo. E onde está sendo atacado agora? Podem buscar aí na internet hoje. Morte ao Nazareno. A pichação de uma igreja tão bela. Quando nós estivemos fora do Brasil, nós vemos o esforço. Olha o esforço para que o cristianismo chegasse tão alto. Aqui no Convento da Penha. Vocês já pararam para pensar como foi aquela construção? Todos os lugares em que nós passamos, a cruz sempre está no lugar mais alto. E se você fazer uma referência dos benfeitores amigos que já, na grande maioria das vezes, nos orientam, se você ficar ereto e com os braços abertos, tem a simbologia da cruz. Já pararam para pensar com os braços abertos, com um abraço? Para o acolhimento. Agora vejamos, externamente existe essa perseguição espiritual dos espíritos realmente que estão influenciando os jovens, com governantes que por detrás estão influenciando porque sabem da importância do cristianismo na preservação da cultura, na preservação da família e na preservação dos filhos. Corrompa a cultura, adentre na religião, corrompa os jovens
Dê-lhes liberdades. Emmanuel fala isso. E quando vem o caos, se exime da responsabilidade. Quem é a responsabilidade dos ataques lá da igreja? Ninguém. E aí nós precisamos trazer para a nossa realidade. Porque as nossas vibrações contribuem com o quê? João Paulo esteve no Rio. O que aconteceu no Rio? A nossa presença, o que leva? Então é um momento crucial. Todo movimento que ataca um indivíduo na sua liberdade, que ataca o matrimônio, dá uma olhadinha na lei de reprodução. O que é o casamento? A monogamia. É uma vitória da sociedade contra os instintos. É o que nos difere dos animais. Está escrito lá. E os filhos é contra uma lei universal, instituída por Deus. Todas as vezes que eu agrido a minha esposa, ou a minha esposa me agride, ou eu agrido meus filhos, eu estou infringindo uma lei. Porque cá para nós, né, como diz os belos mineiros, como a gente gostaria de ser tratado? Será que a gente gostaria de ter nossa liberdade cerceada? Será que a gente gostaria de ter pais que agredissem a gente? Então, o que nós precisamos fazer? É o que os Espíritos nos dizem, compreender. Ou seja, eu preciso fazer as pazes com os meus pais, porque foram os pais que eu escolhi, possivelmente nas minhas tendências. Não necessariamente eu preciso fazer o que eles fizeram. Então, tem a construção que nós temos como verdade, como educação, daquilo, dos traumas que nós trazemos. Todo mundo tem trauma. Como diz Santo Agostinho, a vida são pequenos nadas que mesmo por pequenas feridas, elas nos ferem. Temos traumas. Tem pessoas que têm esses traumas e reagem na sociedade de alguma forma. Tem pessoas que têm esses traumas e reagem com seus filhos de alguma forma e dentro do matrimônio. E isso aí tem como consequência da nossa sociedade desajustada. Aguardamos mais 5 minutos para continuar? É isso que eu queria saber. Beato vai abrir outro link. Ah. Então, vemos aí toda essa bomba que precisa ser desarmada. E aí, quando você, por exemplo, começa a dar um passo para frente, você vai ser perseguido. Porque você está combatendo um sistema. Um sistema estruturado espiritualmente. Vocês acham que os espíritos não têm essa organização para influenciar pessoas? Que eles não querem o progresso? Está lá escrito no livro dos espíritos. Então, o primeiro momento é o quê? Atacar o indivíduo, atacar a família, destituir o lar e trazer o caos na sociedade. Isso é claro e é evidente. Por isso que no livro dos espíritos, vejamos, questão 775 do livro dos espíritos. O que aconteceria se afrouxasse os laços de família? Recrudescências do egoísmo. Então nós precisamos apertar esse laço, valorizar o casamento, não é? Valorizar o nascimento. Porque se você não tiver uma ideia de lutar por alguém que está vindo nesse mundo, então qual que é a ideia de vida? Tudo isso tem impacto. Então nós acordamos de manhã, né, Beato? Aflitos, ansiosos, tristes, com medo, a gente olha o sorriso dos nossos filhos pequenos. Ou dos nossos netos, como vocês estão com o netinho aí. E a gente diz assim, precisamos lutar por alguém. Esses valores estão sendo corrompidos. Precisamos ir para frente. Porque será a sociedade que nós vamos voltar. Então nós precisamos
focar nesse problema que nós temos. De pacificar as nossas vibrações. Pacificar as nossas vibrações. E isso se dá, não sei se o tempo vai se encerrar aí, Beato. Isso se dá, primeiramente, com foco. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa pacífica. E ser pacífico não está somente ligado ao outro. E quando a gente agride a gente mesmo? Você está se agredindo. Quando a ansiedade lhe toma, quando a cólera te toma, porque é uma escolha sua. Quando o xingamento sai, quando a resposta mal dada, quando não levamos o desaforo para casa. Olha aí quanta coisa que tem aí. É óbvio que se eu não sou pacífico comigo mesmo, como é que eu serei com aquele que eu não convivo? E como será essa geração nova? Então, para que a sociedade se modifique, a gente vai estar dentro do meio do bolo. Porque é preciso que os bons interfiram nos maus. É preciso que aqueles mais ou menos também absorvam que já não vale mais a pena. É preciso, então, manter o foco. Confiante. Porque lá naquele último texto que você me mandou, Miriam, Emmanuel nos diz, não se vai mudar por decreto. Não adianta você ter uma Lei Maria da Penha dizendo que o indivíduo vai ser preso, porque ele já agrediu dentro de casa. Ser preso é a consequência. Mas depois que você deu um tapa, quem pode tirar? A marca. O trauma. E vice-versa. Somente o Cristo. Para a gente compreender. Vamos lá para o segundo, Beato?